Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas a esses músicos. Vamos lá? Nossos músicos aceitaram o desafio há pouco tempo, ensaiaram e estão aqui prestigiando essa programação. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui por um propósito. Talvez você veio e não sabe ao certo nem o porquê você veio. Mas fato é que nós nos reunimos aqui porque essa semana nós estamos celebrando, o mundo todo praticamente, a Semana Santa. Então são dias essa semana em que as pessoas param para pensar um pouquinho, para ouvir um pouco, para meditar um pouquinho do que Cristo passou na semana em que Ele foi crucificado e que Ele ressuscitou. Então, se você escolheu estar aqui, que bom. Nós estamos aqui reunidos. Eu estou aqui com o meu cunhado, que é um dos músicos. Cadê meu cunhado? Está ali, ergueu o braço. Eu estou aqui com o meu sogro, que foi quem falou aqui, que orou, iniciando essa programação. Eu estou aqui com a minha esposa, minha mãe também está aqui, minha sogra e meus irmãos que estão aqui também. Então, como família, nós estaremos aqui ao longo dessa semana, justamente para recapitular essa semana. E eu quero dizer para você o seguinte, que ao longo dessa semana nós vamos ter os sorteios, nós vamos ter os brindes, nós vamos ter as músicas. Não sei se vocês entenderam bem a respeito do micro-ondas. E eu quero recapitular para você. Essa semana, a cada dia, quem trouxer mais visitas, prestem atenção, quem trouxer mais visitas por dia, vai levar o quê? Uma cesta básica. Vocês ouviram o que vai levar? Cadê a pessoa que ganhou a cesta básica hoje? Está ali. É bacana a cesta? Tem muita coisa? Quantas visitas você trouxe hoje? Quantas? Olha, 8? Deu 8 ao todo? Bacana. Então olha só, amanhã quem trouxer mais visita ganha também uma cesta básica. Então, se amanhã alguém trouxer mais visita, mas trazer menos de 8, ao final da semana o micro-ondas é seu, viu? Mas se alguém trouxer 9, o micro-ondas vai ser dele. Entenderam como é que funciona? Compreenderam? Ela pode. Não vai ser acumulativo, mas se amanhã você trouxer mais visitas, aí você leva mais uma cesta básica. O negócio é bom ou não, hein? É bacana, hein? E aí, vocês vão querer ganhar a cesta básica amanhã? Vão, né? É bacana, né? Então tá bom. Gente, daqui a pouquinho, questão de alguns minutos, nós vamos ter também um lanche, tá? Nós vamos ter um lanchinho que vai ser servido. Então você não vai embora com fome. Nós vamos curtir momentos agradáveis aqui, com esse céu aberto, que está uma maravilha, está um clima muito gostoso, tá? E nós vamos começar essa noite recapitulando o que aconteceu no domingo, mais ou menos 2000 anos atrás, que antecedeu a morte de Cristo. Então quem trouxe Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21. Se você não trouxe Bíblia, eu vou ler para você o que diz aqui. Então amanhã tem que trazer. Foi a voz do povo. Mateus 21. Mateus 21, a partir do verso 1. Preste atenção. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes:
ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles e imediatamente os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei-lhe à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei, manso e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os seus discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. Grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e empalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante, as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, profeta de Nazaré da Galileia. No domingo, há quase 2000 anos atrás, os discípulos e Jesus chegaram finalmente à capital. Eles desceram para Jerusalém. Ou melhor dizendo, pelo costume da época, se falavam subir a Jerusalém. E Jesus, ele deu orientações um pouco diferentes. Ele reuniu seus discípulos e ele disse assim: olha, vocês vão até tal lugar, e lá vocês vão encontrar um jumentinho e uma jumenta, e vocês vão pedir esses animais aos seus donos, e vai dizer que o Senhor precisa deles. E os discípulos assim fizeram. Pegaram o jumentinho, prepararam o jumentinho. Jesus se assentou sobre um deles, e agora eles entraram em Jerusalém. Só que quando Jesus foi entrando em Jerusalém, toda a multidão, a cidade já esperava Jesus. E agora ali eles começaram a lhe estender ramos. Então receberam Jesus, gritando: Hosanas ao filho de Davi. Foi uma cena bonita, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Mas eu quero dizer para você o que isso significava. Porque Jesus estava entrando como um rei. E você bem sabe que praticamente na outra semana, aquelas pessoas que estavam ali exaltando ele como rei, estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. O que aconteceu? Porque as pessoas em uma semana deixaram de gritar Hosanas ao filho de Davi e gritavam: crucifica-o. A história começa há muitos anos atrás. Quando Deus criou o planeta Terra, Ele instituiu um jardim e colocou ali duas criaturas, um homem e uma mulher. Você conhece a história: Adão e Eva. Eles vieram a pecar, passaram mais alguns anos, e de repente, em um determinado momento, Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa a um homem, dizendo assim que ele abençoaria a sua família, a sua descendência. E esse homem teve filhos, o filho teve outros filhos, e nós chegamos a um homem chamado Jacó. E Jacó passou por grande prova, e ele teve mais 12 filhos. Em um determinado momento, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel, agora com seus 12 filhos, Deus cumpriu então a promessa de que desses 12 filhos se formaria uma nação dividida em 12 descendentes. E é interessante porque essa nação de Israel, que era uma grande família, cada família tinha suas atribuições especiais. Haviam aquelas famílias
que eram especialistas em agricultura. Havia outras famílias que eram especialistas no cuidado com gado, com ovelhas, com a lã. Havia uma família que cuidava dos serviços do santuário, uma família que era responsável pela espiritualidade da nação. Havia famílias que eram mais de guerra, que eram mais preparados para a batalha. E dentre todos esses familiares, desses descendentes, havia uma família especial. Uma família que vinha do filho de Jacó, chamado Judá. E Judá foi a família que deu à nação de Israel o maior rei que a nação já conheceu, que foi Davi. A história de Davi você conhece, ou pelo estudo da Bíblia, ou pela televisão, ou pelas histórias que lhe contam desde pequeno. Mas Davi foi um grande rei. Davi, todas as guerras que ele participou, ele ganhou. Davi, ele conseguiu trazer prosperidade à nação de Israel. Davi conseguiu trazer espiritualidade à nação de Israel. Davi conseguiu trazer paz à nação de Israel. Davi conseguiu instituir um governo que foi exemplar a todos que olhavam para a nação de Israel. E deste modo, Davi ele foi referenciado, mesmo passado várias gerações. E havia uma promessa de que do reino de Davi, o melhor rei que Israel já teve, Deus enviaria um outro rei. Aquele que era o seu filho, que nasceria como homem, viveria nessa terra e instituiria um reino que seria eterno. Passado muitos anos, a nação de Israel chegou a se dividir. Um reino para o norte, um reino para o sul. As famílias que deveriam juntas constituir um reino se dividiram. E agora começou uma briga, a nação está dividida. E passado muitos anos, a nação de Israel caiu para os poderes da Babilônia, depois da Medo-Pérsia, depois da Grécia. Chegado o momento em que Cristo, quando ele nasce, Roma agora governava sobre a nação de Israel. Logo a nação de Israel, que sabia que Deus mandaria um rei, acreditavam que Jesus instituiria o seu reino aqui nessa terra, naqueles dias. E a nação de Israel, eles ficavam sob essa expectativa de que aquele Galileu, ele seria o rei que havia sido prometido, que colocaria novamente a nação de Israel no posto da nação mais forte do mundo. E os maiores opressores do povo naquele tempo eram os sacerdotes, as pessoas que cuidavam da espiritualidade do povo, eram os escribas, eram os fariseus, os saduceus e as autoridades romanas. Só que Jesus, em todo o seu ministério, Jesus ele se tornou conhecido dessas pessoas. A Bíblia conta que desde os 12 anos de idade, Jesus já frequentava o santuário e Jesus dava lição de Bíblia nos mestres daquele tempo. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, todo mundo conhecia Jesus desde menino. Jesus frequentava aquele lugar. E ninguém conseguia contradizer a Jesus. Ninguém conseguia expressar mais conhecimento que Cristo. Agora, passado quase 30 anos de vida, Jesus inicia o seu ministério. E agora multidões começam a seguir a Jesus. E agora Jesus nomeia 12 discípulos para estar mais próximo dele. Mas o número de discípulos que Jesus tinha eram tantos, que em um determinado momento, Jesus pega 70 discípulos e manda para uma outra missão. E 12 continua ali com ele. E agora Jesus, em vários momentos, ele é perseguido pelo poder das autoridades romanas. E Jesus, com muita sabedoria, ele vai contornando ali a situação. Agora os discípulos, há poucos dias antes de começar esse domingo em que ele entra como um rei em Jerusalém, Jesus começa com um papo estranho. Jesus ele começa a dizer para os discípulos assim: olha, nós vamos subir para Jerusalém
Mas, chegando lá, eu serei morto. Eu vou ser perseguido. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos dizem assim: não, mestre, como isso é possível? Então não vamos para lá. E de repente os discípulos ficaram naquele sentimento: vai dar certo ou não vai dar certo? Jesus vai ser morto ou não vai ser morto? Eles olhavam para Jesus e não conseguiam vislumbrar Jesus sendo morto. Sabe por quê? Jesus é aquele que eles viram, ele ressuscitando mortos. Eles viram Jesus realizando milagres que antes de Cristo ninguém tinha visto um homem com tamanho poder. Pessoas que eram cegas tornaram a ver simplesmente pelo toque do seu polegar. Pessoas que eram deficientes físicas tornaram a andar simplesmente pelo poder da tua palavra. Muitos milagres Jesus fazia. E é incrível porque os milagres, ele acompanham os sinais de que o céu está se manifestando entre nós. Os sinais que Jesus fazia com que multidões enormes o acompanhassem para ver as coisas que aconteceriam ali. E eu não sei se você já participou, já teve a oportunidade de viver um milagre. Dizem que o primeiro milagre a gente nunca esquece. Eu me recordo do meu primeiro milagre que eu vivenciei. Eu me recordo que eu era menino. Talvez minha mãe saiba até dizer a idade que eu tinha. Eu imagino que tinha uns 10 para 11 anos. E era um domingo. Ela havia dado uma ordem dizendo assim: não vá sair de casa, porque nós vamos sair daqui a pouco. Menino, gosto de jogar bola até hoje. E naqueles dias nós tínhamos um campinho de chão batido de frente em casa. E o pessoal foi se aglomerando. Eu falei: vou lá só um pouquinho, jogo uma bolinha, volto para casa, tomo um banho, vai dar tudo certo, minha mãe não vai brigar comigo. Só que na brincadeira, eu, um menino franzino desse tamanho aqui, fui jogar bola com uns pedreiros de 3 metros de altura. De repente, ali no calor do lance, a bola pulou. E aí eu vi um pedreiro vindo. E eu pensei: eu vou arrebentar ele no meio. Chutei. E ele chutou também. De repente eu vi sangue. Eu falei: meu Deus, matei o pedreiro. Quando eu olhei no meu pé, meu dedo estava tudo pulado. Eu falei: isso não está certo. Esse dedo não estava assim antes. De repente todo mundo já veio aquela porra.